E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, a gente vai hoje tentar provar, a gente vai provar, tá? Um lema que vai ser, assim, deixar a gente na cara do gol para provar as propriedades da integral. As propriedades que a gente quer vai deixar para o próximo vídeo, mas aquela a integral da soma é a soma das integrais, se multiplica o f por uma constante, você puxa a constante para fora. Esse é o teorema, que vai ser no próximo vídeo. Hoje a gente vai provar um lemazinho que vai deixar a gente já de cara para o gol para provar o teorema. Beleza? Então, vamos nessa. Bem, pessoal, hoje a gente vai demonstrar esse teorema 4 aqui do livro do Elon, tá? E ele que é sobre propriedades da integral, ok? Então, todos que a gente já conhece do cálculo, né? Essa é a ideia, na verdade, de análise, é mostrar resultados que a gente já conhece do cálculo, provar. E o primeiro eu dividi em 6, tá? Acho que o Elon está em 5, o livro mais fino. Então, a gente supõe que f e g são integráveis, vai provar que a soma é integrável. E você tem uma fórmula, né? A integral da soma é a soma das integrais. Depois que uma constante vezes f é integrável, a gente também tem uma fórmula, pode puxar a constantezinha, como todo mundo já sabe, multiplicando para fora da integral. O produto é integrável, eu botei aqui de vermelho, pessoal, só para chamar a atenção, porque tanto para a soma quanto para o produto por um escalar, você tem uma fórmula. Para um produto de duas funções quaisquer, não tem. Eu até vi um meme, sei lá, esses dias, a internet deve ficar de olho no que a gente vê, né? Então eu preparei essa aula aqui no tablet, sei lá, no sistema aí desses algoritmos da Gota Serena, vi um meme dos caras botando assim, como seria a nossa vida se a integral do produto fosse os produtos da integral, e estava lá aquela imagem do paraíso, né? É mais ou menos assim. Não é a integral do produto, não é o produto das integrais, tá? Se a g for limitada por baixo por uma constante positiva, então a divisão é integrável e a gente também não tem uma fórmula. Aqui, pessoal, veja que o que a gente está impedindo com a g maior ou igual que uma constante positiva é que a g tenda a zero, né? Nem que ela seja zero. Zero ela não vai poder ser porque ela está no denominador, beleza. Senão a função não estaria bem definida, etc. Mas ela também não pode se aproximar do zero, ok? Ela não pode tender para zero. Então tem um k barrando ela ali de chegar perto do zero, beleza? Esse k pode ser muito pequeno, mas ele está parado e ele é maior do que zero, ok? Então a g não se aproxima do zero, ela se aproxima no máximo dessa constante k. Então a divisão é integrável, mais uma vez a gente também não tem uma fórmula bonitinha para a divisão. Se f é menor ou igual que g, essa é mais fácil de demonstrar, se eu não me engano. Se f é menor ou igual que g, então a integral da f é menor ou igual que a integral da g. O módulo da f é integrável e vale, essa aqui é uma desigualdade importante para quem trabalha com as EDPs, tá? O módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo de f, ok? Embora bastante simples, é bastante útil para quem trabalha com EDP, que nem eu, tá? Olha, vamos lá, pessoal. Para provar essa primeira coisa, para provar algumas dessas, eu separei. É porque é o seguinte, no livro mais fino do Elon, o que é que ele faz? Muitas das demonstrações carregam dentro dela fatos que poderiam ser vistos separadamente do teorema. O que é que ele faz, por exemplo, no livro mais grosso. Então, eu estou seguindo o livro mais fino para ser mais rápido, mas acaba que essa didática desse livro mais grosso é o que fica mais fácil de entender. Então, para não ficar uma demonstração muito grande e vocês se percam no meio da demonstração, eu vou separar e eu estou chamando ali de um lema. Então, em relação a essa primeira, veja o que a gente vai provar primeiro, porque a gente foca. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a gente vai focar nossa atenção numa demonstração e com ela a outra fica fácil. Porque se a gente tivesse tentando mostrar outra, a gente ia demonstrar essa primeira, aí é possível que vocês se percam aí no foco. O que é que eu estou provando? Não é aquela outra coisa, não? Não, é essa daqui. Então vamos supor que f e g são limitadas. No teorema eu estou supondo que as duas são integráveis. Aqui eu estou supondo que elas são limitadas, beleza? Não estou supondo que elas são integráveis, porque aqui é uma proposição sobre integrais inferiores e integrais superiores. Bem, suponha que a f e a g são limitadas. Então a soma das integrais inferiores é menor ou igual do que a integral inferior da soma. Aí a gente já sabe, né, que a integral inferior de uma função é menor ou igual que a integral superior,
mas aí está essa última desigualdade que também é importante. A integral superior da soma é menor ou igual do que a soma das integrais inferiores. Isso vai acontecer por causa daquele, eu deixei ali como lembrete para não precisar voltar. O corolário do lema 2. Embora o sup da soma de dois conjuntos seja a soma dos dois sups, né, dos conjuntos, de funções ficam menor ou igual. O sup da soma é menor ou igual que a soma do sup de duas funções, beleza? Quando é de funções. E é por isso que fica esses menores iguais. Uma coisa similar acontece com o ínfimo, beleza? Bem, e aí também, por esse corolário do lema 2, que a gente viu lá no início, se a f for maior, se a constante c for maior ou igual que zero, então a integral inferior da c vezes f é c vezes a integral inferior de f, mesma coisa vale para a integral superior, ou seja, você pode pegar a constante e retirar. Agora, se a c for negativa, aí a gente vai trocar, né? A integral inferior de c vezes f é c vezes a integral superior de f. Da mesma forma, para a integral superior de c vezes f é igual a c vezes a integral inferior de f. Veja que troca se o c for negativo. Agora, a onda é que aqui não é integrável, porque se for integrável é todo mundo igual. A inferior e a superior são iguais, e aí, de graça, a gente vai ganhar a propriedade de c vezes f e o c sai da integral, beleza? Mas a gente vai focar nesse lema e demonstrar isso aqui. Por último, que também deixa a gente na cara do gol lá para provar o que a gente quer, que a integral, se a f é menor ou igual que g, então a integral inferior e a integral superior continuam com a desigualdade. A integral inferior da f é menor ou igual que a integral inferior da g. Mesma coisa para a integral superior, beleza? E aqui eu escrevi, pessoal, como um lembrete, só para não precisar voltar aqui o PDF, que é o corolário do lema 2, tá? Tem mais de uma coisa, mas eu escrevi esse para ficar, que a gente vai usar. O sup da soma de duas funções é menor ou igual do que a soma dos sups de cada uma separada. Já o ínfimo da soma é menor ou igual que... Desculpa, a soma dos ínfimos é menor ou igual do que o ínfimo da soma. Isso é um corolário do lema 2 que a gente provou aí há alguns vídeos atrás, beleza? Bem, então eu tenho essa desigualdade para provar. Essa do meio a gente já sabe que a integral inferior é menor ou igual que a integral superior da mesma função. Então a gente teria que provar essa parte aqui, né? Eita, que eu risquei tudo. Eu tenho que provar esse primeiro pedaço. Deixa eu botar aqui. Esse primeiro pedaço e esse, ok? Então, no livro do Elon, pessoal, tem a demonstração dessa primeira parte, que é similar à da segunda, e aí eu vou provar o da segunda, ok? E aí vocês podem dar uma olhada lá no livro do Elon para dar a primeira, caso tenha alguma dificuldade, mas é análogo, beleza? Então, vamos provar isso, que a integral superior da soma é menor ou igual do que a soma das integrais superiores. Olha, e aí mais uma vez, eu botei aqui de roxo no meio, porque às vezes a gente, em análise, a gente pensa justamente assim, de trás para frente, é bem comum isso, né? Na matemática de uma maneira geral, mas em análise muito mais, por exemplo, do que em estruturas algébricas. Em estruturas algébricas as demonstrações seguem mais diretas, beleza? Acompanha aqui comigo, pessoal. Se eu provar essa desigualdade, veja, eu quero que vocês foquem nessa, porque eu quero justamente que vocês prestem atenção. Eu quero provar a de cima, né? Mas veja, se eu conseguir provar essa daqui, veja o que acontece. O que é que eu estou dizendo aí? Que a integral superior da f mais a g é menor ou igual do que qualquer soma superior da f mais qualquer soma superior da g. Veja que quando eu digo qualquer, eu estou com um p aqui e um q aqui, não necessariamente é pp. Depois a gente refina, beleza? Mas assim, se eu provar que isso aqui é verdade para as quaisquer partições P e Q, veja o que acontece, pessoal. Preste atenção. Esse negócio aqui, não sei se vocês concordam comigo, isso aqui não depende nem de P nem de Q. Vocês concordam comigo, claro, né? Esse número aqui não depende nem de P nem de Q. O que é que eu estou dizendo aqui? Que se eu considerar a soma, o conjunto de todas as somas das somas superiores da F mais as de G, ou seja, deixa eu pegar esse ínfimo aqui só para vocês entenderem. Se eu considerar esse conjunto aqui, pessoal, quem aqui está nesse conjunto? É pegar uma soma superior de F qualquer e somar com outra soma superior de G qualquer. Esse conjunto, beleza? O que é que acontece? Pelo que eu estou aqui em cima, se eu provar isso aqui de cima, eu estou dizendo que esse número aqui, essa integral aqui, ela é uma cota inferior desse conjunto.
Concorda? Se eu provar que essa equação que eu chamei de 6, então a integral superior de f mais g é uma cota inferior desse conjunto. Se é uma cota inferior desse conjunto, então essa integral inferior é menor ou igual do que o ínfimo desse conjunto. Ok? Só que aí onde está? Aqui o que é que eu tenho? Eu estou somando, aqui é o ínfimo do conjunto da soma de superiores de f mais a soma superiores de g. Então aqui eu tenho, na verdade, esse conjunto, na verdade, é a soma de dois conjuntos. Quais conjuntos são esses? O conjunto A de todas as somas superiores da f, vou botar um reticências, e o conjunto B de todas as somas superiores da G. Vou botar aqui para não atrapalhar vocês, beleza? Então, esse conjunto aqui, pessoal, olha, esse conjunto aqui é esse conjunto A mais o conjunto B. E aí a gente já viu no lema 2 que o ínfimo da soma de dois conjuntos é a soma dos ínfimos, beleza? E aí acaba, porque veja, então aqui seria a soma do ínfimo das somas superiores da F mais o ínfimo das somas superiores da G. E por definição, esse daqui é a integral superior da f e esse daqui é a integral superior da g. Mas calma, veja, o que eu estou dizendo aqui, pessoal, é caso eu consiga provar essa desigualdade aqui, se eu conseguir provar essa desigualdade aqui, eu consigo provar o que eu quero. Porque é justamente o que eu estou provando aqui que isso aqui é menor ou igual do que essa soma aqui, que é exatamente o que eu quero provar, ok? Então vamos focar em quê? Eu vou focar toda a minha atenção em provar a equação 6. Se a equação 6 for verificada, pronto, eu consegui provar o que eu quero, ok? Então vamos lá provar a equação 6. Então, como eu escrevi aqui, nosso foco agora é provar a equação 6, beleza? Se eu conseguir provar a equação 6, resolvido o meu problema. Vamos lá. Então, e aí vamos lá, pessoal. Veja, se eu vou denotar agora, pessoal, a partir de agora, como tem mais de uma função, eu vou denotar MIF, MIG, MIF mais G, no caso M maiúsculo, o iésimo supremo da F. No iésimo, o supremo da F no iésimo intervalo da partição e assim vai, tá? Você já sabe. Então, eu estou botando entre parênteses qual é a função para a gente não se confundir. O que é que a gente já sabe lá do corolário do lema 2? Que o supremo da soma é menor ou igual do que a soma dos supremos das funções, beleza? Então, o MI de F mais G é menor ou igual do que MI de F mais MI de G. Isso independente de qual é a partição, isso aqui é verdadeiro, beleza? Bem, e considerando então que isso acontece, olha, eita, que aqui eu usei outra notação, mas aqui eu vou ajeitar. Deixa eu dar uma pausa. E aí, pessoal, uma vez que o supremo da soma é menor ou igual que a soma dos supremos, o que acontece? Veja, quem é a soma superior de f mais g em relação a isso? Seria pegar o somatório, aqui está MI de f mais g, beleza? Só que eu sei que esse negócio é menor ou igual do que essa soma. Então, essa soma superior é menor ou igual do que essa. Aí eu quebro aqui em duas, vai ficar aqui a soma superior de f mais a soma superior de g em relação à mesma partição P, ok? Beleza? Então, obviamente que se isso vale para toda a partição, beleza? Isso vale para toda a partição. Então, todas as somas superiores, uma soma superior da f mais g em relação à partição P é menor ou igual do que a soma dessas duas, beleza? Então, obviamente que o ínfimo dessas somas superiores aqui continua sendo menor ou igual do que esses valores aqui. Concorda? Beleza? Então, por quê? Por motivos óbvios, né? Se todo mundo dessa forma é menor ou igual do que todo mundo dessa forma, o ínfimo desse é menor ou igual ainda, né? Do que esse daqui, beleza? Então, obviamente, segue aqui essa minha desigualdade. A integral superior de f mais g, que é menor ou igual do que qualquer soma superior de f mais g em relação à partição P, ela vai ser menor ou igual do que a soma da soma superior da f em relação a P, mais a soma superior da g em relação a P. Só que preste atenção, isso não era ainda o que eu queria provar, porque o que eu queria provar não estava P e P. O que eu quero provar, que é a equação 6,
tá aqui de roxo, né? Eu vou mudar aqui de cor depois. Eu quero um P aqui e um Q aqui, porque eu quero somas quaisquer. Inclusive aqui não é F, aqui é G. Eu quero somas quaisquer, tá, pessoal? Não só aquelas em relação a PP. Mas aí é mais fácil de resolver, né? Isso é bem mais fácil de resolver, ok? Então veja, como é que eu resolvo isso? Então, e aí vamos lá. Eu vou pegar aqui justamente, tá? Do jeito que eu queria, pegar uma soma superior de F em relação a P e somar com a soma superior da G em relação a Q, possivelmente diferentes. Aí eu sei que quando eu refino as somas superiores tendem a diminuir, elas não aumentam, na verdade, tá? Então, qual é o refinamento que eu vou pegar aqui? A união das duas. Então, obviamente que isso aqui é maior ou igual do que se eu pegar as somas superiores em relação a esse refinamento, que é a união de P com Q, ok? Mas aí, veja, como aqui está igual a esse, por essa equação 7 que a gente provou aqui, ó, esse não está igual a esse está igual a esse. Essa equação 7 vale para qualquer partição P. Desde que aqui esteja a mesma partição dos dois lados, isso vale. Beleza? Então, o que eu estou dizendo é, olha, essa partição é igual a essa. Então, por essa equação 7, já que lá na equação 7 era para qualquer partição, desde que fossem iguais, pela partição 7, esse somatório tem que ser maior ou igual do que isso. Beleza? Mais uma vez, porque aqui eu tenho isso maior ou igual que isso, beleza? Então, essa soma desses dois tem que ser maior ou igual que esse. E agora sim eu provei a equação 6. Né? Aqui eu tenho uma soma superior de F em relação à partição P e aqui uma soma superior de G em relação à partição P. Beleza? Então, eu provei a equação 6 e com a equação 6 eu consegui provar, isso eu já falei para vocês, está ali em roxo, que a soma das integrais superiores é menor ou igual do que a integral superior da soma. Beleza? Com isso, a gente fica na cara do gol de provar aquele teorema, beleza? Que não vai dar tempo de provar nesse mesmo vídeo, ok? Mas é assim mesmo a vida. E agora, pessoal, vamos lá provar o item 2, tá? Mais uma vez, aqui tem várias, na verdade são 4 igualdades, eu vou escolher só uma para fazer. E aí eu vou escolher, mais uma vez, um caso que não está demonstrado lá no Elon, que é com C negativo, beleza? Os outros são similares, tentem aí, tá? Qualquer dúvida. E aí, se o C é negativo, o que a gente vai provar é o seguinte, se a integral inferior de C vezes F é igual a C vezes a integral superior de F. De maneira similar, a integral superior de C vezes F é igual a C vezes a integral inferior de F. Veja que essa inversão da integral superior e inferior é porque o C é negativo. Se o C não for negativo, aí continua integral inferior e integral inferior. Tá? É só puxar para fora e continua integral inferior e integral inferior. Beleza? Então vamos para esse caso do C negativo, eu sei que às vezes gera uma bagunça na cabeça, tá? Então pelo corolário do lema 2 de novo, só que outro item, aquele que a gente usou foi do sup da soma e o ínfimo da soma de F mais G. Agora vezes uma constante. Beleza? Se a constante for negativa, e por isso que tem essa inversão, se a constante for negativa, o sup de C vezes F é C vezes o ínfimo de F. O ínfimo de C vezes F é C vezes o sup de F, beleza? Então, o que acontece é o seguinte, né? Que o ínfimo de C vezes F é C vezes o sup de F. Então, por exemplo, quando eu pegar uma soma inferior de C vezes F em relação à partição P, é assim, né? É ínfimo de C vezes F vezes os comprimentos dos subintervalos, beleza? Somatório de tudo isso. Mas esse camarada é C vezes o supremo. Então, esse cara é igual a esse. Puxo o C para fora do somatório, o que é que me sobra, desculpe, esse daqui. Né? Mas esse somatório aqui é exatamente a soma superior de F em relação à partição P. Então, o que foi que eu provei? Que uma soma inferior de CF em relação a P é C vezes a soma superior de F em relação a P. Beleza? Então, provado isso, de maneira bem direta, eu até peço desculpa a vocês de não ter feito aquela discussão do que é que a gente quer para chegar na onde, para ser mais rapidinho, tá? Não fiz essa discussão por causa disso. Bem, então o que foi que a gente provou? A gente provou, né, que isso aqui é igual a isso, e esse C eu estou considerando negativo. Então vamos lá. Quando eu pego o sup de todo mundo aqui, dessas somas inferiores, lembra que o sup dessas somas inferiores é justamente a integral inferior de C vezes F, beleza?
Então, quando eu pego o sup dessas somas inferiores, obviamente, olha, se isso é igual a isso, o sup dessas somas inferiores é igual a esse sup aqui. Não mudou nada, porque eu provei que essa coisa é igual a essa, beleza? É igual a essa. Tá. Agora eu uso o lema 2. Aqui eu estou com conjuntos, não mais com funções. Que conjunto? Eu estou pegando o conjunto de C vezes qualquer soma superior de F. Não é função mais, aqui é o conjunto das somas superiores vezes C. E aí, pelo lema 2, e não é o corolário do lema mesmo, se esse C é negativo, eu posso puxar ele para fora do conjunto, né, do sup do conjunto, invertendo. Isso aqui é igual a C vezes o ínfimo desse conjunto. Beleza? Agora veja, o que é que eu provei? Do lado de cá, o supremo dessas somas inferiores é exatamente a integral inferior de C vezes F. Já o ínfimo dessas somas superiores é exatamente a integral superior de F, mas eu tenho um C aqui multiplicando. Então o que eu provei foi que a integral inferior de C vezes F é igual a C vezes a integral superior de F. Para provar o outro caso, que seria esse, para provar o outro caso, é só usar o inverso aqui. MICF é igual a CMIF. Aí você vai começar aqui com a soma superior, do lado de cá você começa com a soma superior. Aqui você tem um M grande, quando puxa vira um M pequeno. E aqui do lado de cá vai virar uma soma inferior, beleza? Porque aqui é um M pequeno, ok? E aí segue. Aí em vez de tomar o sup aqui, você toma um ínfimo, beleza? E no caso com C positivo é melhor ainda, porque não tem nem essa inversão, beleza? Então tá aprovada aí essa segunda parte do lema. Vamos para a terceira parte do lema, que eu já nem me lembro o que é que diz mais. O que é que diz mesmo? Ah, essa é mais fácil, né? Que se a F é menor ou igual que a G, então essa desigualdade permanece tanto na integral inferior quanto na integral superior da F e da G. Bem, vocês entenderam, tá aqui. Beleza? Então se a F é menor ou igual que G, as integrais tanto inferior quanto superior continuam obedecendo essa desigualdade. Essa daí é mais fácil de demonstrar, porque é o seguinte, é claro que se a F é menor ou igual que a G para todo mundo do intervalo, o ínfimo da F e o supremo da F são menores ou iguais do que o ínfimo da G e o supremo da G, respectivamente. Né? O ínfimo da F é menor ou igual que o ínfimo da G, o supremo da F é menor ou igual que o supremo da G. Então, óbvio, assim, se você abre ali as expressões tanto da soma inferior quanto da soma superior, já que isso é verdade, todas as somas inferiores da F em relação à partição P é menor ou igual do que qualquer soma inferior da G em relação à mesma partição. Tá? Aqui está a mesma partição, porque eu estou pegando o mesmo MI. E aí os intervalos são iguais. Mesma coisa aqui, toda soma superior da F em relação à partição P é menor ou igual que a soma superior da G em relação à partição P. Aí está PP, beleza? Aí o que é que eu faço? Veja, é óbvio que se esse cara é menor ou igual do que esse, quando eu tomar o supremo desse, vai ser maior ou igual ainda, né? Então quem é o supremo desse? Lembra? O supremo desse é a integral inferior da G. Então o que foi que eu provei aqui? Que qualquer soma inferior da F é menor ou igual do que a integral inferior da G. Qualquer soma inferior da F é menor ou igual do que a integral inferior da G. Então, o que é que isso está dizendo? Que a integral inferior da G é uma cota superior para somas inferiores da F. Então, obviamente, se ela é uma cota superior, eu falei errado? Eu acho que eu falei errado. Então, se isso aqui é uma cota superior, ela é maior ou igual do que o supremo disso. Mas o supremo disso é exatamente a integral inferior da F. Beleza? Então, o que é que eu provei? Que a integral inferior da G é maior ou igual que a integral inferior da F. Da mesma forma, pessoal, dessa desigualdade, quando eu tomo o sup desse, fica... Desculpa, porque agora eu estou em soma superior, eu tenho que tomar o ínfimo, né? E aí eu começo tomando o ínfimo do menor. Eu não vou começar tomando o ínfimo do maior, que nem aqui. Aqui eu tomei o sup do maior, porque o ínfimo... se eu pego o sup desse, como é que eu garanto que ele não vai passar? Como é que eu garanto que ele não vai passar desse? Saca? Então aqui tem uma ordem. Se esse é menor ou igual que esse, eu vou tomar sup dos dois. Aí eu vou com calma. Tomo o sup desse, que é maior ou igual que o outro, e agora tomo o sup do outro. Mesma coisa aqui, eu vou tomar um ínfimo. Então eu vou tomar um ínfimo do menor. Então, obviamente, o ínfimo do menor é menor ou igual do que ele, que é menor ou igual que a soma superior da G.
Aí agora veja, isso aqui não depende de P. Não depende de P. Então isso aqui é menor ou igual do que todas as somas superiores da G. Em particular, esse daqui é menor ou igual que o ínfimo dessas somas superiores, né? Ou seja, esse daqui é menor ou igual do que a integral superior da G. Beleza, pessoal? Bem, eu queria demonstrar o teorema nesse vídeo, mas não deu, né? É a vida. Ok? Então, mas esse lema já deixa a gente na cara do gol das demonstrações do teorema que a gente vai ver no próximo vídeo, vocês vão ver, já fica bem mais rapidinho, ok? Então, mais uma vez, para quem estiver aí assistindo os vídeos, conseguindo acompanhar o curso, compartilhe esses vídeos com seus amigos. E, se possível, pessoal, se não estiver entendendo alguma coisa, comenta aí, faz pergunta que, dentro da medida do possível, eu vou tentar responder. E, obviamente, né, dependendo do que seja, melhorar os vídeos. Sei lá, se vocês acharem que que a explicação poderia melhor, tá bom? Melhorar, tá bom? Então, até o próximo. No próximo a gente demonstra o teorema. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima.